Respira fundo, fecha os olhos por um momento e deixa o peso do dia pousar. Você não precisa fingir que está bem aqui. Não precisa sorrir antes de entrar. Não precisa se arrumar por dentro antes de se aproximar. Este é um espaço diferente. Este é um espaço onde você pode chegar exatamente como está, com o coração apertado, com os olhos cansados, com perguntas que ainda não têm resposta, com dores que ainda não têm nome. Você foi encontrado antes mesmo de procurar. Há um texto antigo, escrito por um homem que também conheceu a angústia, que também sentiu o peso de noites longas e dias difíceis. Ele se chamava Davi, e em um dos momentos mais profundos de sua vida, ele escreveu palavras que atravessaram séculos para chegar até você hoje. Palavras do Salmo 139. Palavras que dizem assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. De longe percebes os meus pensamentos. Deixe essa frase pousar dentro de você por um instante. Não é pouca coisa o que está escrito aí. É enorme, é revolucionário, porque vivemos em um mundo onde as pessoas precisam de palavras para serem compreendidas, precisam de explicações para serem aceitas, precisam de provas para serem acreditadas. E mesmo assim, muitas vezes, mesmo depois de tudo isso, ainda se sentem incompreendidas, ainda se sentem sozinhas no meio da multidão, ainda carregam um canto do peito que ninguém jamais alcançou de verdade. Mas Deus não funciona assim. Ele não precisa que você explique. Ele não precisa que você organize em palavras o que sente. Ele não precisa que você encontre o nome certo para a sua dor antes de olhar para você com amor. Ele já sabe. Ele já viu. Ele já conhece cada pensamento que passou pela sua mente às 3 da manhã, quando o mundo dormia e você estava acordado sentindo que algo dentro de você havia quebrado. Ele estava lá. Ele estava lá quando você tentou ser forte e não conseguiu. Quando você sorriu para os outros e chorou no banheiro depois. Quando você disse, estou bem, e era a maior mentira que você poderia dizer, mas você não sabia mais como dizer a verdade, porque a verdade dói demais, e o mundo tem pouca paciência para quem dói. Ele estava lá, e não apenas estava, ele conhecia, ele entendia, ele via o que havia por trás do sorriso, por trás do silêncio, por trás da força que você exibia enquanto desmoronava por dentro. Vamos orar juntos? Pai Celestial, antes de dizer qualquer palavra, antes de formar qualquer frase, eu quero apenas estar aqui, diante de Ti, com tudo que sou e com tudo que carrego, com as vitórias que já celebrei e com as feridas que ainda não cicatrizaram, com a fé que ainda resiste e com as dúvidas que insistem em aparecer. Eu não sei como nomear tudo o que está dentro de mim agora, mas Tu sabes, Tu me conheces, Tu me sondas, e isso, Senhor, já é suficiente para que eu me aproxime. Obrigado por ser o Deus que não precisa de apresentação, o Deus que não precisa que eu me explique, o Deus que me vê quando eu nem consigo me ver. Eu estou aqui e esse já é um ato de coragem. Há pessoas que chegaram até aqui hoje carregando um peso que ninguém ao redor consegue imaginar. Há quem esteja aqui com o coração fragmentado por uma perda. Há quem esteja aqui com a ansiedade batendo forte no peito, com aquela sensação de que algo vai dar errado a qualquer momento, com aquela angústia que não tem endereço certo, mas ocupa tanto espaço dentro da alma. Há quem esteja aqui exausto, não de trabalho, mas de existir, cansado de lutar contra a própria mente, cansado de acordar todos os dias e ter que convencer a si mesmo de que vale a pena continuar. Para você, especialmente para você, esta oração foi feita. Você não chegou aqui por acidente. Existe algo maior do que o acaso que guia os passos de quem busca, mesmo sem saber exatamente o que está procurando. E talvez você não soubesse que estava procurando isso, esse lugar, esse momento, esse silêncio compartilhado, mas algo dentro de você sabia. Algo dentro de você reconhece que precisa de mais do que o mundo tem para oferecer. Precisa de um toque que vai além do humano. Precisa de uma presença que não vai embora quando a noite chega. E essa presença está aqui, agora, neste exato momento, enquanto você respira, enquanto você ouve, enquanto você simplesmente existe, Deus está te vendo. E não está te vendo com julgamento. Está te vendo com um amor tão vasto que não caberia em nenhuma linguagem humana descrevê-lo por completo.
Fica aqui um pouco mais. O Salmo 139 continua, e Davi escreve com uma honestidade que assusta pela beleza. Para onde me afastaria do teu espírito? Para onde fugiria da tua presença? Se subisse aos céus, lá estás tu. Se fizesse a minha cama no lugar dos mortos, lá também estarias. Não há lugar onde Deus não esteja. Isso pode soar como algo bonito para colocar numa moldura e pendurar na parede. Mas hoje, aqui, eu quero que você escute isso de uma forma diferente. Eu quero que você escute isso como uma promessa diretamente endereçada à sua situação, ao seu medo específico, à sua angústia particular, à sua dor com nome e sobrenome. Não há lugar onde você possa estar que Deus não esteja também, nem no fundo da depressão, nem no meio do ataque de pânico, nem no auge da ansiedade quando o coração dispara e os pensamentos giram e você sente que vai perder o controle, nem nas noites em que o desespero bate à porta e você não tem forças para não abrir, nem nos momentos em que você questiona tudo, a fé, o propósito, o valor da própria vida. Ele está lá. Não como um observador distante que anota seus erros, não como um juiz esperando o momento certo para decretar a sentença, mas como um pai que desce até onde você está, que entra com você no escuro, que senta ao seu lado no chão frio e diz: eu não vou embora. Senhor, eu quero falar por aquelas almas que estão em guerra com a própria mente agora mesmo. Falo por quem acorda com ansiedade antes mesmo de abrir os olhos, aquela sensação de aperto no peito que começa antes do dia, como se o coração já soubesse que o dia vai ser pesado, por quem carrega medos que as pessoas ao redor não conseguem entender, por quem já ouviu você precisa ter mais fé quando o que precisava era ser abraçado, por quem se sente envergonhado da própria fragilidade, como se sentir fosse um defeito, como se precisar de ajuda fosse fraqueza. Não é fraqueza, é humanidade. E tu, Senhor, que te fizeste humano, que conheceste o peso de um corpo cansado e de uma alma entristecida, tu entendes isso melhor do que ninguém. Eu declaro sobre cada vida que está aqui agora. O lugar onde você está não define o lugar onde você vai chegar. A sua dor de hoje não é a sua identidade para sempre. O que você sente agora é real, e Deus não pede que você finja que não é. Mas o que você sente agora não é a última palavra, não é o final da história. Porque há um Deus que restaura, não apenas conserta, restaura. Há diferença. Consertar é tapar o buraco, restaurar é refazer o que foi quebrado de tal forma que a peça fica mais forte exatamente no lugar onde havia a fratura. Como o ouro que os japoneses usam para remendar a cerâmica quebrada, a técnica chamada kintsugi, onde as rachaduras não são escondidas, mas preenchidas com o ouro, e o objeto quebrado se torna mais valioso depois do processo do que era antes. Deus é especialista em kintsugi de almas. Ele não vai apagar as suas marcas como se elas nunca tivessem existido. Ele vai preencher cada rachadura com algo que brilha, com sabedoria que só vem da dor atravessada, com compaixão que só nasce em quem conheceu o sofrimento por dentro, com uma profundidade de caráter que não se compra, não se aprende em livro, só se constrói no vale. Tu estás no vale agora. Então este é exatamente o lugar onde a restauração começa. Pai, eu peço cura, cura profunda. Não apenas o alívio superficial que vem e vai, não apenas a sensação boa de um momento, mas a cura que vai até a raiz, até aquele lugar dentro da alma que foi ferido há muito tempo e nunca foi completamente tratado, até aquela memória que ainda dói quando toca, até aquele padrão de pensamento que sabota, que diminui, que diz você não presta, você não vai conseguir, você não merece. Entra lá, Senhor, com o teu amor que é cirurgião e é pai ao mesmo tempo, que corta o que precisa ser cortado, mas segura a mão de quem está na mesa, que não abandona no meio do processo, que completa o que começa. E enquanto a cura acontece, porque ela vai acontecer, mesmo que seja passo a passo, mesmo que seja dia por dia, mesmo que às vezes pareça que você andou para trás, enquanto ela acontece, dá a este coração a graça de confiar no processo, de confiar no teu tempo, de não desistir de si mesmo, porque tu não desististe. Davi também conheceu o abismo. O mesmo Davi, que escreveu o Salmo 139, escreveu outros salmos em que gritava para Deus: até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Ele conheceu a escuridão, ele conheceu o silêncio de Deus que parece abandono, mas não é. E ele chegou do outro lado, não ileso, marcado, mas chegou.
e as marcas se tornaram testemunho. As suas marcas também vão se tornar testemunho. O Salmo 139 chega ao seu ponto mais íntimo, mais ousado, mais belo. Porque tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Você foi tecido, não montado às pressas, não produzido em série, não gerado por acidente ou por acaso. Você foi tecido, palavra por palavra, fio por fio, detalhe por detalhe, por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo, por uma mente que te concebeu antes que você existisse, por um amor que te escolheu antes que você pudesse fazer qualquer coisa para merecer ser escolhido. Isso é quem você é, não o que a ansiedade diz sobre você nas madrugadas, não o que o medo sussurra quando você tenta dar um passo à frente, não o que as vozes do passado repetem quando o silêncio fica pesado demais, não o que você acredita sobre si mesmo nos seus piores dias. Você é obra de mãos que não erram, e se existe algo dentro de você que está quebrado, e pode estar, a vida quebra coisas, isso não é evidência de que você foi mal feito, é evidência de que você viveu, de que você sentiu, de que você é real. E o mesmo Deus que te teceu tem poder para restaurar o que o tempo, a dor, as escolhas e as circunstâncias desfizeram. Senhor, eu quero declarar restauração sobre cada vida aqui, restauração na mente que foi cansada de pensar demais, que foi sobrecarregada de preocupação, que foi bombardeada de pensamentos que não edificam. Que a paz que excede todo entendimento, não a paz que o mundo dá, que depende de tudo estar bem, mas a paz que vem de saber que tu estás no controle, mesmo quando nada parece estar. Que essa paz guarde a mente e o coração de cada um. Restauração nas emoções que foram sufocadas por tanto tempo que a pessoa já nem sabe mais o que sente. Que o Espírito Santo ensine de novo a sentir com segurança, a chorar sem vergonha, a alegrar-se sem culpa, a existir no próprio corpo sem ansiedade. Restauração nos relacionamentos que a dor fragmentou, nas pontes que a mágoa queimou, nas palavras que nunca foram ditas e nas que foram ditas e não deveriam ter sido, no coração que fechou as portas com medo de ser ferido de novo. Que tu, que és o Deus de recomeços, abras o que precisa ser aberto e restaures o que ainda tem salvação. Restauração na fé que foi sacudida, porque há quem chegou até aqui com a fé por um fio, que passou por coisas que não entendeu, que orou e não viu resposta, que acreditou e foi decepcionado, que confiou e foi traído, que esperou e esperou e esperou e a espera ainda não terminou. Para quem a fé hoje não é certeza, é apenas a recusa de desistir completamente. Para você, isso conta. A fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. E a fé que está por um fio ainda é fé. Deus não despreza o coração que chega cambaleando. Ele corre ao encontro de quem ainda está no caminho, mesmo que o passo seja lento, mesmo que as dúvidas sejam muitas. Tu que estás ouvindo isso agora, você não chegou até aqui por acidente. Algo te trouxe. Talvez tenha sido desespero, talvez tenha sido curiosidade, talvez tenha sido um hábito antigo de buscar a Deus mesmo quando não sente vontade. Não importa o que te trouxe, o que importa é que você está aqui. E Deus está usando esse momento, este momento específico, esta respiração, este silêncio entre as palavras, este espaço entre o que você era e o que você está se tornando. Pai, que nenhuma vida que chegou até aqui saia da mesma forma. Que algo se mova, que algo se solte, que alguma corrente que estava presa se quebre em silêncio agora, sem alarde, sem espetáculo, apenas a obra quieta e poderosa do teu Espírito, fazendo o que só Ele sabe fazer. Que a pessoa que estava com o peso de 10 anos nos ombros sinta, ao menos por um momento, o que é ter esse peso aliviado. Que a pessoa que não conseguia respirar direito encontre neste espaço um fôlego novo. Que a pessoa que estava prestes a desistir receba, como um presente, uma razão para continuar, mesmo que seja pequena, mesmo que seja simples, mesmo que seja apenas a certeza de que não está sozinha. Você não está sozinha. Você nunca esteve. O Salmo 139 termina com uma oração que Davi faz, e eu quero fazer junto com você agora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é uma oração de quem está chegando com respostas. É uma oração de quem está chegando com abertura, com disposição, com o coração nas mãos dizendo: eu não sei tudo, eu não tenho tudo resolvido, mas eu me entrego ao processo. Guia-me. Guia-me pelo caminho eterno. Não o caminho mais fácil, não o caminho sem dor, mas o caminho que leva a algum lugar verdadeiro. O caminho que constrói algo que dura. O caminho onde, olhando para trás, você vai entender o que não entendia quando estava no meio. Eu oro que você encontre esse caminho. Que cada passo, mesmo os tropeçados, seja um passo nessa direção. Que cada dia, mesmo os difíceis, seja um tijolo na construção de algo bom. Que a sua história, com toda a sua complexidade, com todas as suas viradas, com tudo que você não escolheu e com tudo que você escolheu errado, seja, nas mãos de Deus, transformada em algo que tem propósito. Em nome de Jesus, esta oração foi feita com amor. Amém. Se essa oração tocou o seu coração hoje, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples agora. Compartilhe esse momento com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Talvez seja aquela pessoa que você está preocupado, mas não sabe o que dizer. Às vezes uma oração diz o que as palavras nossas não conseguem. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui, toda semana, a gente para o mundo por alguns minutos para respirar, para orar e para lembrar que não estamos sozinhos nessa caminhada. Deixa também nos comentários uma palavra, pode ser amém, pode ser obrigado, pode ser o que você está sentindo agora. Isso ajuda muito a saber que chegamos até você. E eu leio cada um. Até o próximo momento íntimo de reflexão. Deus te guarda.